Luiz e Emmanuel. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição. A condição produz o efeito. E o efeito cria o destino. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Esse é o de número 11, Edificação dos Pensamentos. A nossa gratidão a vocês, internautas, netespectadores, que são a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves, que amorosamente nos conduz até vocês. A tudo e a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, nos ajudam nesta propagação de ideias. As empresas e emissoras parceiras, aos corações solidários, fraternos, que em nome de Deus, o Senhor Supremo, do Cristo ou dos Cristos, de seus emissários e de todos os elementos e elementais, mais uma vez agradecemos. Como falamos com André Luiz e Emmanuel. Primeiro, André Luiz, o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação, porque ninguém consegue parar o pensamento. Ninguém consegue parar a mente. Pela informação que está em Evolução em Dois Mundos, com André Luiz, nós tivemos a obrigação moral de escrever o 4º capítulo da obra O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, que é o maior capítulo de toda a obra, só por conta dessa informação que ninguém consegue parar a mente. E temos uma fonte inesgotável de energia por intermédio do pensamento nesse mundo mental. E mais tarde, em Mecanismos da Mediunidade, ele afirma ainda uma vez: queiramos ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. E ele segue: em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. Que o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. A ideia forma a condição, porque é a junção de pensamentos. Ela formou a condição, estou idealizando, fazendo planos. A condição que ela criou forma o efeito, porque eu vou canalizar para que aconteça algo. E esse efeito, que é, na sequência, a mentalização, a verbalização, o colocar em movimento e depois a vivência desse efeito vai criar o destino. E Emmanuel pega pesado ao relembrar-nos que a energia mental que vai exteriorizar-se de nossa mente por intermédio da ação dos pensamentos é um fermento vivo. O que ele faz, esse fermento vivo? Ele improvisa aquilo que nós pretendemos. O que mais? Ele altera, posso reprogramar. Ele constringe, aprisiona. Ele alarga, expande a própria mente. Ele assimila conteúdos, porque interage, assimila. Ao mesmo tempo, ele desassimila, porque ele pode repulsar conteúdos que não pretende. Ele integra alguma coisa que lhe interessa. E, ao mesmo tempo, pulveriza, ele desintegra aquilo que não nos interessa. E, ao mesmo tempo, recompõe a matéria em todas as suas dimensões. E sabemos que a matéria coagulada é energia, e a energia é a matéria dissociada. Então, por todos os cantos que você imaginar, olhar, você está vendo a matéria em suas imensuráveis expressões, porque o próprio Espírito
de alguma forma, é matéria, porque ele começa como o átomo primordial, que é um átomo de matéria sutilíssima, porque está na origem recém-saído do psiquismo divino. Então é com ele que vamos dar forma e vida a tudo quanto existe em toda a extensão da criação em Deus. Cientes e conscientes dessa realidade, mais ou menos 95 mil pensamentos circulam por nossas mentes a cada 24 horas. E dizem os estudiosos que se aproveitam, em média, 2%. Será? Às vezes ainda é questionável esses 2%. Então, quando começamos a pensar, conforme André Luiz em Mecanismo da Mediunidade, nós entramos em conexão com todos os seres que pensam como pensamos, porque depende da frequência. Mas também estamos em conexão com todos os seres que não pensam como pensamos. Se o pensamento é nobre, e para aqueles que não os têm enobrecidos, ele perturbam esses cenários, porque ele os convoca à sua mudança de frequência. E normalmente essa mudança de frequência causa desconforto, exatamente porque eu vou sair da minha zona de conforto. Por isso, não se espante quando você começar o exercício, e conforme Joana de Ângeles nos direciona em suas obras, e ela narra com maestria e segurança, que quando começamos a pensar, o corpo físico pode começar com certos comichões, fazendo malabarismo para nos tirar a atenção, porque esse pensamento está reprogramando a própria mente, porque a capacidade criativa nesta espaçonave ou neste laboratório, por intermédio do campo imaginativo construído pelos conhecimentos, e a mente criou e por meio dele se expressa, o perispírito. Então ela age diretamente nele, antes agindo na subconsciência, que gerencia o corpo perispiritual e físico ao mesmo tempo, a área dos automatismos. Então, após esta reprogramação mental, ressignifica-se a parte subconsciente, que define os nossos comportamentos, os nossos hábitos. Tanto que quando eu começo a criar um pensamento novo, eu crio pela repetição um novo condicionamento, um novo hábito, um novo instinto. E esse instinto vai substituir ou promover aqueles outros que estavam na pauta anterior. E quando nós começamos a exteriorizar esse energismo da mente subconsciente na gerência perispiritual, os elementos psíquicos emocionais, as imperfeições morais, vícios tentam nos aprisionar, ofertando-nos facilidades, que a superconsciência está enviando os recursos virtuosos para iluminar e transformar essas tristezas em alegrias, essas perturbações em ambientes harmonizantes. E nós vamos sentindo também a rejeição que se aproxima do físico, que acostumou com certos alimentos, com certas comodidades, e há comichões. Para não ser infiel, vou ler para vocês, com Joana de Ângeles, para que vocês percebam a gravidade da situação. E para facilitar a nossa reprogramação mental. Então, essas coceiras, os comichões,
São perturbadores, não são? Então veja lá. Toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, o encontro com o eu profundo, a busca interior, as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam-lhe a decisão, impedindo a experiência enobrecedora que queremos. Quem são esses seres? São sensações visuais, aquelas imagens que vêm à nossa visão mental ou física. Eu posso estar vendo coisas fisicamente. Sensações visuais e outras, gustativas, vêm cheiros, vêm aromas, sabores, olfativos. Falei gustativo porque o sistema que nós chamamos de paladar depende da respiração para que ele tenha eficiência. E outras olfativas, outras auditivas, outras táteis, ou seja, afeta todos os nossos sentidos, com as quais convive em regime de escravidão. Até então, a parte perispiritual e física, ou os elementos psicoemocionais e físicos, que nós chamamos de psicobiofísicos, reagem, porque até então estava na escravidão e, à semelhança da caverna de Platão, defende as suas próprias correntes. E eles assomam no silêncio, quando nós começamos a meditação, a oração, assim como na concentração, como nós já fizemos, ocupando o espaço mental, desviando a atenção da meta que busca. Por isso a necessidade da disciplina da vontade, a disciplina dos pensamentos, a reprogramação da própria mente. E outros ainda, são ruídos externos que, em outras circunstâncias, não são percebidos, porque não mexemos com eles, estamos fazendo as mesmas coisas. Olfação excitada, eu começo a sentir cheiros que eu não percebi antes, que provoca o apetite. Eu quero parar a meditação, exercício para comer, bate aquela fome aterrorizante. Coceiras e comichões que surgem simultâneos. Coceiras e os comichões. Em várias partes do corpo. É o joelho, é a virilha, é o pescoço, as axilas, em várias partes. Salivação e desejo de alimentar-se, tomando os centros de interesse e desviando-os da finalidade libertadora, que são as ideias enobrecedoras e os planos de futuras ações que vão canalizar as energias portadoras das realidades, que vão reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. Então, a mente viciada e o corpo acomodado dificultam o despertar da consciência para a lucidez. Joana de Ângeles. Ficou claro? Então, respire. Se acalme. Concentre no que você quer tornar-se. Mais sereno, mais pacífico, mais saudável, mais feliz. Ou mais serena, mais saudável, mais pacífica, mais feliz. Inspire e mantenha a atenção no foco. Alegria de viver, gratidão pela vida, esperança de melhoras. Honestidade consigo mesmo, consigo mesma. Humildade para reconhecer a própria ignorância. Sinceridade para colocar a mão na massa. E fidelidade na aplicação dos recursos. E com dois objetivos nobres. Além da pacificação, tornar-se pacificador pelo exemplo. Além de se auto-amar, confortar, vitalizar, levar o lenitivo para acalmar a dor alheia e estimular o outro a buscar, conforme você buscou, e concretizar-se em suas ações. Inspirem, se acalmem.
Visualize-se saudável, projete-se no tempo em condições de equilíbrio, veja-se em equilíbrio, recuperado, assumindo as novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende concretizar. Tudo é possível àquele que crê e ama. Na mente, nada é impossível, porque a nossa capacidade criativa em ação cria ou recria, como fermento vivo, todas as realidades e possibilidades concernentes com aquilo que pretendemos para a nossa e para a felicitação do entorno. Nossa gratidão a vocês, espectadores, internautas, Aline Gonçalves, que nos conduz com muito amor até vocês, a toda a tecnologia, a internet, as empresas e emissoras parceiras, aos corações solidários e fraternos, a todos vocês que nos seguem em nossas redes sociais, que se inscreveram em nosso canal e que nos ajudam na propagação das ideias. Deus, o Cristo, seus emissários, elementos e elementais, nos abençoe imensamente. Até a pauta seguinte, a gestação das ideias é o nosso próximo programa. Até lá. Namastê.